Nos acharam no Salmo 119, verso 105. Diz assim a palavra do Senhor: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Quero convidar o presbítero Paulinho Leite para suplicar a Deus que o seu Santo Espírito esteja iluminando as nossas mentes e os nossos corações. Maravilhoso Deus, eterno Pai, nós te somos gratos, Senhor, por esse momento. Ouvir a tua palavra foi dita e agora ela será ministrada pelo teu servo. Senhor, cada vez mais capacite para que a tua palavra lá encontre guarida em nossos corações e possamos nessa noite tirarmos proveito disso e sairmos aqui edificados na tua santa palavra. É no nome santo de Jesus que nós oramos e te agradecemos hoje e sempre. Amém. Irmãos, como todos sabem, nós estamos comemorando agora este mês, no dia 31 de outubro, 500 anos da Reforma Protestante, que ocorreu no seu ponto auge em 31 de outubro de 1517. Na verdade, irmãos, a reforma, ela a princípio não deveria ser considerada como um momento pontual na história, circunscrito apenas no século XVI, de forma que em qualquer tempo, em qualquer momento em que servos de Deus esteja se levantando contra o erro, se levantando contra as heresias, se levantando contra as concessões, as pequenas concessões que são feitas na igreja de Deus, todas as vezes que isso acontece e as pessoas se levantam corajosamente contra o erro, estamos tendo ali então uma reforma protestante, ou seja, algumas pessoas trazendo a igreja de volta do caminho errado que estava trilhando. Então, de certa forma, quando falamos de reforma, a gente não deveria pensar num momento específico lá no século XVI, mas uma forma de atitude, de forma que todas as vezes que alguém se posiciona contra o erro que está invadindo a igreja está se reformando. Aliás, esse é o mote, da reforma protestante. Igreja reformada sempre se reformando. Igreja reformada sempre se reformando. Isso só é possível acontecer quando as pessoas, especialmente a liderança da igreja, se posiciona contrária a algum erro que está invadindo a igreja. Mas como estamos comemorando aí os 500 anos daquele momento histórico ali no século XVI, então a gente vai fixar o nosso olhar apenas ali naquele momento do século XVI e tentar identificar quais são as lições que tiramos do século XVI para as nossas vidas e para a igreja de hoje. Só para entendermos, a gente fala muito de reforma protestante, a gente fala muito de Lutero, muito de Calvino, mas talvez a gente não tenha clareza do porquê tudo isso aconteceu no século XVI. Então, a gente vai tentar retroceder até o século IV para tentar entender um pouco o processo histórico de como aconteceu a reforma protestante no século XVI. Então,
No século IV, irmãos, precisamente entre o ano 313 e 325, assume o governo do Império Romano um imperador chamado Constantino. Imperador Constantino, depois de muitos anos de perseguição à igreja cristã. Se você, por exemplo, vai olhar lá em Atos capítulo 8, você vai ver a igreja sendo massacrada, a igreja sendo perseguida, e essa perseguição durou os primeiros séculos da era cristã. Os primeiros 100 anos da era cristã foram anos de muita perseguição ao cristianismo. Muitos cristãos eram mortos, jogados aos leões, queimados vivos, e era uma perseguição terrível. No ano 313, então, quando assume o governo do imperador Constantino, ele meio que se diz ter convertido ao cristianismo. Alguns historiadores duvidam dessa conversão de Constantino e pensam na perspectiva de que mais ou menos foi assim. Ele pensou: tanto tempo a igreja sendo massacrada, a igreja sendo perseguida, e a igreja continua firme. Então, segundo alguns historiadores, ele deveria supostamente ter pensado assim: quando o inimigo é muito forte, se você não pode vencê-lo, junte-se a ele. Tanto tempo a igreja sendo perseguida. Tem um historiador argentino chamado Justus González. Ele diz que quanto mais o sangue dos mártires escorria pela terra, mais o cristianismo desenvolvia. E Constantino, vendo isso, segundo alguns historiadores, ele diz: bom, se não pode vencê-lo, esse inimigo que é tão forte, a igreja era inimiga do Estado, o Estado era inimigo da igreja romana, o Estado romano era inimigo da igreja cristã. Então Constantino disse: então eu vou me juntar à igreja. Então ele se auto-intitula cristão, muito embora os historiadores duvidem, alguns historiadores duvidem dessa conversão de Constantino. E isso acontece algo muito importante no cristianismo. Duas coisas muito importantes vai acontecer no cristianismo quando Constantino então se auto-intitula cristão. Primeira coisa, foi boa para o cristianismo. Os cristãos deixaram de ser perseguidos. Claro, quem ia perseguir um membro da igreja do imperador romano? Ninguém. Então a igreja cristã parou de ser perseguida. Os cristãos que eram massacrados, mortos, jogados aos leões, eles pararam de ser perseguidos. Isso foi positivo, trouxe certa paz à igreja de Cristo naquela época. Mas também teve uma segunda consequência, uma consequência muito negativa, com essa suposta conversão do imperador Constantino e a proibição de perseguir a igreja de Cristo. Sabe o que foi? Não era boa política, não era politicamente correto você não ser da igreja do imperador. Então todo mundo agora queria ser da igreja do imperador. As pessoas pensavam: eu tenho que ir para a igreja do imperador. Não era uma boa política não ser da igreja do imperador. Então, com isso, o que foi que aconteceu? Muitas pessoas, mas muitas pessoas mesmo, acabaram entrando no cristianismo sem a devida conversão. Sem a devida conversão. Então elas vinham de suas religiões pagãs, entravam no cristianismo e traziam consigo também todas as suas práticas pagãs para dentro do cristianismo, apenas para se intitularem cristãos e para dizer: não, eu também sou da igreja do imperador Constantino. Isso foi muito ruim para a igreja, foi terrível para a igreja. Se você quiser aprofundar mais essa questão de como foi terrível para a igreja, você pode ler o livro O Nome da Rosa, ou, se preferir, também pode assistir o filme O Nome da Rosa, que é com Sean Connery. Não é um filme evangélico, se fosse eu não indicaria, mas não é um filme evangélico, é um filme produzido por Hollywood, um grande filme de Hollywood. E nesse filme retrata a
seja, 3 séculos antes da Reforma Protestante. Então, do século V até o século XVI, a igreja só fez definhar moralmente e eticamente, a igreja só fez sucumbir espiritualmente por conta dessas questões que as pessoas entravam na igreja cristã sem a devida conversão. A igreja caiu muito moralmente. Então, vocês terem uma ideia, nesse filme e nesse livro, Humberto Eco relata que nos porões da igreja, os padres eles celebravam a missa na igreja, e quando terminavam a missa eles iam para o porão da igreja para sacrificarem a demônios. Vocês terem uma ideia de como estava a igreja cristã ocidental antes da Reforma Protestante. Tem até uma cena no filme de um padre sacrificando a um deus, a um demônio lá, e ele comendo um rato. É bem interessante a cena. Então assistam, vale a pena assistir esse filme. De forma, irmãos, que depois que Constantino ele proíbe da igreja ser perseguida, e depois que Constantino se autotitula cristão, as pessoas entraram no cristianismo sem a devida conversão, e isso foi muito ruim, foi muito negativo para a igreja de Deus. De forma que no século XVI, quando chega no século XVI, a igreja já está completamente desviada. A igreja está completamente desviada. Claro que não foi de uma hora para outra que a igreja se desviou totalmente. Pequenas concessões que foram feitas. E a liderança da igreja dizia: não tem problema, deixa. E se alguém se posicionava contrário a determinadas práticas que estavam entrando na igreja, alguém dizia: não, mas isso é radicalidade, deixa de ser radical. E a igreja foi sendo infiltrada por uma série de erros, de forma que quando chega no século XVI, a igreja já estava vendendo salvação. Que igreja? A igreja de Cristo, a igreja cristã, a igreja de Cristo, que nasce lá com os apóstolos de primeiro século, segundo século, terceiro até o quarto século, podemos dizer que a igreja continuou firme na doutrina dos apóstolos. A partir do século V, a igreja começa a se desviar e chega no século XVI vendendo salvação. Para acreditar nisso, o grau de desvio que a igreja de Deus, a igreja de Cristo, chegou. E aqui, irmãos, nós temos algo muito importante. Nós temos algo muito importante aqui. Uma séria advertência para a nossa igreja. A igreja de Cristo, que era outrora fiel, se desviou a tal ponto de vender salvação por pequenas concessões. E se nós fizermos também pequenas concessões, se começarmos a fazer pequenas concessões, igualmente teremos uma igreja desviada. A nossa igreja também se desviará absolutamente, totalmente, assim como aconteceu no passado, também poderá acontecer hoje. É por isso que a liderança da igreja precisa ser corajosa, precisa estar apegada à palavra de Deus para barrar pequenas infiltrações, pequenos erros que porventura tentem entrar na igreja, ainda que isso faça com que o irmão A ou o irmão B fique com raiva. A liderança da igreja precisa ser corajosa para barrar esses tipos de erros que Satanás joga os seus dardos inflamados para desviar a igreja de Cristo. Aconteceu no passado e pode acontecer conosco também. Basta não somente nós começarmos a fazer pequenas concessões. Daqui a pouco eu vou dizer algumas dessas pequenas concessões que já temos feito. Precisamos voltar ao prumo, precisamos reformar a nossa igreja em alguns aspectos. Depois do século XVI, aí nós já conhecemos a história. A igreja estava totalmente corrompida, vendendo salvação, vendendo indulgência. Se a pessoa queria matar uma velhinha que foi sada e depois esquartejá-la, simplesmente ela procurava a igreja,
procurava o padre e dizia: olha, estou querendo matar uma velhinha esquartejada, veja aí quanto é que eu devo pagar pelo meu perdão. E aí o padre olhava lá na tabela, no notebook, na listagem, e ele dizia: você tem que pagar R$500. E ele comprava aquele perdão, ia lá, matava a velhinha, mas ele já estava com o perdão. A igreja estava absolutamente corrompida. Quando era no dia 31 de outubro de 1517, a história nós já conhecemos, Lutero vai fixar. Lutero era um padre católico, um monge agostiniano, que já estava percebendo todo esse erro que a igreja havia enveredado por ele. E Lutero foi homem suficiente para lutar contra tudo aquilo, todo aquele erro que estava havendo na igreja. E na porta da igreja que ele era padre, ele fixou na Catedral de Wittenberg, na Alemanha, 95 teses. Cada uma dessas 95 teses, ele contrariava um erro da igreja. Ele dizia: a igreja está vendendo indulgência, isso está errado por isso, por isso, por isso, por isso. 31 de outubro de 1517, porque no dia seguinte, no dia 1º de novembro, era o dia de Todos os Santos, e a igreja estaria lotada, de forma que quando as pessoas chegassem de manhã para ir à igreja, elas iam ler aquelas 95 teses de Lutero. Então, essas 95 teses de Lutero lutava e denunciava os erros da igreja, que a igreja estava cometendo. E todos esses erros que a igreja medieval estava cometendo, eles tinham algo, um princípio, irmãos, muito importante, que era a falta de cuidado com relação à autoridade das Escrituras. E essa falta de cuidado, principalmente da liderança da igreja. Então, todos os erros da igreja, que a igreja medieval cometeu, eles tinham uma raiz em comum, que era a não observância da autoridade das Escrituras sagradas. Então, irmãos, o resumo de todas as lutas e combates dos reformadores do século XVI podem ser basicamente resumidos naquilo que é comumente chamado de os solas da reforma protestante. Hoje nós estaremos abordando um desses solas, o sola escritura. Sola escritura. Essa expressão é uma expressão em latim, sola escritura, que significa somente a escritura. E nós dividiremos, irmãos, a nossa palestra em 5 pontos. E dividiremos da seguinte forma: primeiro, o que não é sola escritura. O que não é sola escritura. Segundo, o que é sola escritura. Terceiro, o embate entre o sola escritura e os erros da igreja do século XVI. 4. O embate entre o sola escritura e o pentecostalismo do século XIX e do século XX. E 5º e último, o embate entre o sola escritura e os erros da igreja nos nossos dias. Veremos cada um desses pontos. Primeiro, o que não é sola escritura? O que não é sola escritura? Sola escritura, irmão, somente a escritura, não é a rejeição à teologia, não é uma rejeição ao estudo das escrituras sagradas. É muito importante dizer isso, porque a gente escuta muito as pessoas dizerem assim: não quero saber de teologia, não quero saber de livros, não quero saber de confissão de fé, não quero saber de catecismo, não quero saber nada disso. Meu negócio é a Bíblia. Já escutei isso várias vezes de oficiais da IPB. Já escutei várias vezes de pastores da IPB. Meu negócio é a Bíblia. Não quero saber de outro livro, não quero saber de confissão de fé, não
não quero saber de catecismo, não quero saber de teologia, meu negócio é a Bíblia. Então, quando esse lema da Reforma Protestante diz só a Escritura, não quer dizer absolutamente que há uma rejeição à teologia e ao estudo da Bíblia a partir de algumas interpretações. Nós já tivemos o desprazer nós aqui no Conselho já tivemos o desprazer de ouvir isso de um candidato a diácono. Ele não está mais aqui na nossa igreja, não é mais na nossa igreja, mas ele foi ser examinado pelo Conselho e algumas perguntas foram feitas sobre a confissão de fé da nossa igreja, e ele disse: olha, irmãos, isso aí eu não quero nem saber, meu negócio é a Bíblia. Não precisa dizer que esse candidato foi rejeitado, ele nem passou pelo crivo do Conselho para concorrer à eleição. Parece, irmãos, algo piedoso, parece ser algo piedoso, algo bom, quando a pessoa diz assim: não, meu negócio é a Bíblia, meu compromisso é a Bíblia. Parece ser algo piedoso, mas não é. Isso é um argumento extremamente falacioso e equivocado. E eu costumo dizer para essas pessoas o seguinte: meu irmão, veja só, a partir do momento que você lê a Bíblia e você tenta entender a Bíblia, você já está formulando uma interpretação da Bíblia. E aí nós temos a seguinte situação: nós temos a sua interpretação da Bíblia, que nunca leu um livro de teologia na vida, que mal sabe ler. E nós temos a interpretação de 121 teólogos, dos melhores teólogos do século XVII, que estudaram vários assuntos da Bíblia durante 5 anos e 7 meses. E nós temos essas duas interpretações, a sua e a desses 121 teólogos. Adivinha qual é a interpretação que eu vou escolher? É evidente, irmãos, que a interpretação desses 121 teólogos que formularam a confissão de fé e os catecismos tem uma condição muito maior de estar correta em relação à interpretação desse que diz: eu não quero saber de teologia, eu não quero saber desses livros, meu negócio é a Bíblia. Então perceba que parece ser um argumento piedoso, mas não é. É um argumento falacioso, um argumento equivocado, um argumento antibíblico. Porque toda a orientação da palavra de Deus é que nós nos aprofundemos nos preceitos de Deus, é que nós estudemos a palavra de Deus com profundidade. O próprio Senhor Jesus chega a fazer essa afirmação, né? O próprio Senhor Jesus, ele chega a dizer: errais por não conheceres as Escrituras. É por isso, irmãos, que tem um monte de igreja por aí fora, absolutamente desviada da palavra de Deus, porque alguém se aventurou a fazer uma interpretação da Bíblia sem olhar a interpretação de teólogos importantes. Por exemplo, existe uma igreja que todo crente tem que ter barba. Sabia disso? Todo crente tem que ter barba. Eu estava lendo a Bíblia uma vez no trabalho do meu pai, e chegou um cliente barbudo e ele disse: você é crente? Sou, sim. Sem barba? Senhor, tem que ter barba? Ele disse: não sabia não? Eu disse: não. Depois eu vou lhe mostrar. Aí tirou o Novo Testamento daquele Gideões, aquele cinzenta, cheio de papel dentro, cinzento, cheio de papel dentro. Ele disse: vou lhe provar agora que o cristão tem que ter barba. Aí ele leu lá Salmo 133: ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, é como o óleo que desce suave sobre a barba de Arão. E com base na interpretação deste versículo foi formada uma igreja. E sabe quem formou essa igreja? Alguém que dizia: não quero saber de confissão de fé, não quero saber de catecismo, meu negócio é a Bíblia. Então percebam, parece um argumento piedoso, mas é um argumento absolutamente equivocado.
Então, sola Escritura não significa que você não quer estudar teologia e ficar somente com a Bíblia, neste sentido. Sola Escritura não é isso. Agora vamos ver o que é sola Escritura. A expressão latina traduzida por somente Escritura significa, irmãos, que absolutamente nada deve servir de base para as nossas práticas religiosas, para as nossas práticas culticas, para o nosso pensamento doutrinário e teológico e até para a nossa prática de vida. Ou seja, todas as práticas da nossa vida devem ser reguladas pela palavra de Deus, pela Escritura Sagrada. Daí a afirmação confessional: a Bíblia é a nossa única regra de fé e de prática. Percebam aqui, isso é importante, vou voltar a isso daqui a pouco. A Bíblia não é uma regra de fé e de prática. A Bíblia é a única regra de fé e de prática. A única regra de fé e de prática. O texto que lemos, Salmo 119, versículo 5, indica, irmãos, que havia um entendimento no Velho Testamento de que todos os desígnios para o povo de Deus deveria emanar da sua palavra. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Quer, irmãos, por escritura escrita, como a lei, por exemplo, que já havia sido escrita, quer por boca do profeta, quando Deus falava ao profeta e o profeta anunciava ao povo, quer por profecias, quer por revelações, ou alguma outra forma espetacular de Deus se manifestar ao seu povo, como por exemplo através de sonhos. Algumas vezes Deus se revelou através de sonhos. Então, mas as pessoas no Velho Testamento entendiam que de qualquer forma que Deus se revelar, mas era importante, era sumário, era uma condição sine qua non, que a Bíblia fosse a única regra de fé e prática a nortear a vida daquela comunidade e as práticas daquela comunidade. De forma que o povo de Deus no Velho Testamento não ousava incluir, por exemplo, alguma coisa no culto, algum elemento do culto, se não emanasse da palavra de Deus. Ou seja, irmãos, havia na mente deles nenhuma outra fonte, uma ideia bem clara de que nenhuma outra fonte poderia ditar e iluminar os caminhos por onde eles deveriam trilhar, a não ser a palavra de Deus. Por isso que o salmista afirma que a palavra de Deus é luz para os seus caminhos, lâmpada para os seus pés, luz para os seus caminhos. Na perspectiva deles, nada deveria iluminar o caminho, a não ser a palavra de Deus. Então, irmão, só a Escritura, essa expressão latina, que significa somente a Escritura, significa isso, que nenhuma prática na igreja deve ser feita se não tiver um embasamento nas Escrituras Sagradas. Nada. E isso é muito importante entender isso, porque quando você vai fazendo pequenas concessões, a igreja se desvia. Quando você faz pequenas concessões contrárias à autoridade única da palavra de Deus, a igreja se desvia. Tem sido assim desde o cristianismo primitivo, passando pelo século XVI. E hoje, por exemplo, nós temos já algumas igrejas presbiterianas desviadas, que de presbiteriana só tem um nome na fachada. Por exemplo, algumas igrejas presbiterianas têm incluído no seu culto aquilo que é chamado hoje de dança litúrgica. Dança litúrgica é normal, né? Você ir numa igreja presbiteriana, não é normal, mas acontece. Você ir numa igreja presbiteriana e você diz: olha, vou a Deus numa igreja presbiteriana. Quando daqui a pouco vem aquele pessoal dançando aqui na frente e tal, eles chamam de dança litúrgica. E às vezes alguns rapazes da igreja de sapatilha dançando e requebrando na igreja.
Ou seja, uma prática que foi incluída no culto, uma prática que foi incluída no culto, a revelia da autoridade da palavra de Deus. Essa igreja está no franco processo de desvio. Precisa voltar urgentemente, porque senão, daqui a uns dias, vai vender salvação também, como aconteceu no século XVI. Os desvios, irmãos, eles acontecem aos poucos. E a maior parte deles, culpa da liderança da igreja, que vai abrindo pequenas concessões. Nós já recebemos aqui um pedido da UPA, não dessa UPA, né? Faz tempo, uma outra UPA. Nós já recebemos no conselho um pedido para a criação de um grupo de dança litúrgica aqui na igreja. E o conselho disse: não. E muita gente ficou chateada. Que besteira, isso é radicalidade. Se a liderança da igreja começa a fazer pequenas concessões, ela será responsável pelo desvio total da igreja. O terceiro ponto, irmãos, trata sobre o embate entre o sola escritura, a doutrina que preza sobre a autoridade das escrituras, e os erros da igreja no século XVI. Eu não vou me deter muito nesse tempo, porque no início eu já fiz um apanhado histórico de como a igreja se desviou no século XVI e de como aconteceu a reforma do Lutero se levantando contra todos esses erros. Basta dizer, irmãos, que a igreja católica do século XVI, da Idade Média, não tinha a Bíblia como única regra de fé e de prática. A igreja católica não tinha a Bíblia como única regra de fé e de prática. Prestem muita atenção nisso. Eu posso dizer que a igreja católica não tinha a Bíblia como regra de fé e de prática. Eu posso até dizer isso, mas eu não estarei sendo honesto com a igreja católica. A igreja católica tinha sim, sempre teve, até hoje tem, a Bíblia como uma regra de fé e de prática. Não a única regra, mas uma regra de fé e de prática. A igreja católica medieval, e até hoje é assim, tem a Bíblia como uma regra de fé e de prática, a tradição como outra regra de fé e de prática, e ainda uma terceira regra de fé e de prática, que são as bulas papais. A bula que o Papa emite, ela tem exatamente o mesmo peso da Bíblia das Escrituras Sagradas. Então, os reformadores, eles lutaram contra isso no século XVI. De forma, irmãos, que se você perguntar, por exemplo, a um católico: olha, me diz uma coisa, tem um dogma muito importante na sua igreja, que é o dogma da Assunção de Maria. Eles acreditam que Maria não morreu, Maria foi assunta aos céus, Maria foi levada aos céus. E se você perguntar a um católico que conheça de teologia católica: fica, onde é que você viu isso na Bíblia? Onde é que tem isso na Bíblia, que Maria foi levada aos céus sem morrer? Sabe o que ele vai responder? Não precisa ter na Bíblia. A tradição ensina que foi assim. Então não precisa ter na Bíblia. O Papa disse que foi assim através de uma bula papal. Então não precisa ter na Bíblia. Então percebam, a Igreja Católica, ela tem a Bíblia como uma regra de fé e prática, a tradição como outra regra de fé e prática, e as bulas papais como uma terceira regra de fé e prática. Tanto a tradição quanto a bula papal tem exatamente o mesmo peso das Escrituras Sagradas. E os reformadores lutaram contra isso no século XVI. A luta de Lutero, dos outros reformadores, Calvino também, um reformador de segunda geração, era basicamente, irmãos, contra esse assalto que a igreja fazia em relação à autoridade das Escrituras. E eles diziam: não é isso que as Escrituras Sagradas ensinam.
As Escrituras Sagradas não ensinam que a salvação ela pode ser obtida através de compra de indulgência. A Escritura Sagrada não ensina que a salvação pode ser obtida através de boas obras. E eles tentavam ali reformar a igreja, ou seja, trazer a igreja de volta ao ensinamento único e puro das Sagradas Escrituras. Esse foi o embate que os reformadores tiveram, e o embate dessa doutrina de sola Escritura no século XVI contra a igreja medieval. Agora, irmãos, um outro ponto: o embate entre a doutrina de sola Escritura e o pentecostalismo do século XIX e do século XX. Os reformadores não enfrentaram essa disputa, esse problema da contemporaneidade dos dons espetaculares. Por exemplo, Lutero não teve dificuldade nenhuma, não teve que combater, por exemplo, um grupinho de irmãos que estavam falando em línguas estranhas, o outro ali que estava crendo em novas revelações. Não, o embate deles, a luta deles foi em outro nível, em outro assunto, basicamente com relação à soteriologia, a doutrina da salvação. Mas os irmãos que viveram no século XIX, meados do século XIX, início do século XX, tiveram que combater severamente, gravemente, a questão do pentecostalismo do século XIX e do século XX, que é também uma quebra de autoridade das Escrituras Sagradas. Uma quebra de autoridade das Escrituras Sagradas. Nós já vimos que as nossas práticas religiosas, culticas, elas devem emanar somente da Palavra de Deus, somente da Escritura Sagrada. Isso pressupõe também, irmãos, que toda e qualquer nova revelação extra-bíblica deve ser rejeitada. O cânon bíblico fechado, os 39 livros do Velho Testamento e os 27 livros do Novo Testamento, são absolutamente suficientes para nortear a vida da igreja do nosso tempo. Os reformadores pensavam assim. Os teólogos de hoje também pensam assim, os puritanos também pensavam assim, que somente as Escrituras. Mas aí cabe uma pergunta aqui: os pentecostais, eles pensam assim? Somente as Escrituras Sagradas devem nortear as práticas da sua igreja? Irmãos, prestem muita atenção nisso que eu vou dizer. Para os pentecostais, para os irmãos pentecostais, assim como para os católicos, como já vimos, a Bíblia não é a única regra de fé e de prática. Entendam isso. A Igreja Católica tem a Bíblia, a tradição e as bulas papais como regras de fé e prática. Para a Igreja Católica, a Bíblia é uma regra de fé e de prática. Isso acontece o mesmo no pentecostalismo. A Bíblia é uma regra de fé e de prática, mas não a única regra de fé e de prática. A Bíblia é... Tem mais som aí? A Bíblia é uma regra de fé e de prática, mas não a única regra de fé e de prática. Vamos ver isso aqui, como é que isso acontece na prática. Irmãos, os pentecostais, e isso foi a luta travada no século XIX e no século XX em relação à dificuldade causada sobre a autoridade das Escrituras Sagradas. Então, os pentecostais, eles acreditam na Bíblia, obviamente, mas se chegar alguém para ele e disser assim: olha, Deus está mandando te dizer isso e aquilo, ou seja, uma coisa que não está na Bíblia,
Qual a postura? Eles vão acreditar. Eles vão acreditar. Quantos irmãos casamentos já foram desfeitos por conta dessas novas revelações? Sim. Aqui na igreja nós já tivemos um problema desse no passado. Uma irmã da igreja que tinha muito contato com as irmãs pentecostais, e um dia ela recebeu uma revelação, e a irmã pentecostal chegou para ela e disse: olha, Deus está mandando lhe dizer que o homem que você está casado não é o marido que ele escolheu para você. E chegou para outra amiga dela, que estava afim do cara, e disse assim: olha, Deus está mandando lhe dizer que o marido que você está casado não é aquele que escolheu para você, não é o que ele escolheu para você. Aí resultado, a irmã que era membro desta igreja abandonou o marido, o irmão que era membro da Assembleia de Deus abandonou a esposa, e os dois foram morar juntos. Olha que bonito. Com base em quê? Com base em uma palavra que eles receberam de Deus. Nós passamos 2 horas ali no conselho, mostrando para a irmã está em pecado, isso é adultério, a palavra de Deus ensina que isso não está correto. E passamos 2 horas descarregando um monte de texto para aquela irmã. E no final, agora a irmã fala, nós queremos ouvir, e a nossa expectativa é que a irmã ia dizer: realmente vocês estão certos, eu estou errado, eu me arrependo. Sabe o que aquela irmã disse? Eu sei que tudo isso aí que a Bíblia diz, mas eu recebi a palavra de Deus, eu recebi a revelação de Deus, e está decidido. Então percebam, a Bíblia é uma regra de fé e de prática, mas não a única na perspectiva dos pentecostais. Eles acreditam no que está escrito na Bíblia, mas também acreditam em novas revelações. Então, irmãos, isso é a mesma coisa que acontece no catolicismo romano. É por isso que eu costumo dizer o seguinte: o pentecostalismo é o mais grave passo de retorno ao catolicismo romano pré-reforma. Isso fica muito claro. Que a Escritura Sagrada, no século XIX e no século XX, ela então vai deixando aos poucos de ser a única regra de fé e de prática e passa a ser então uma regra de fé e de prática. E quais são as outras? Uma nova revelação, um sonho que o outro teve ali, uma profecia que alguém recebeu acolá, a Bíblia e mais essas novas revelações. Isso quebra, irmão, frontalmente o preceito de só a Escritura, que somente a Bíblia deve regular as nossas práticas culticas e as nossas práticas cotidianas também. Então percebam, no século XIX, no século XX, aqueles irmãos que viveram nessa época tiveram muito problema com isso, tiveram muita dificuldade com isso. Algumas igrejas se dividiram. Aqui no Jordão tivemos graves problemas com relação a isso. Por exemplo, a Batista, hoje que é Batista comunitária, era Batista regular, se dividiu por conta desses problemas. Alguns irmãos lá na igreja comunitária se levantaram e disseram: não, nós recebemos novas revelações de Deus, e Bíblia e novas revelações. A igreja acabou se dividindo. A liderança da igreja foi corajosa, chamou todos, disciplinou todos, e eles acabaram saindo e formaram uma igreja que, aliás, existe até hoje aqui no bairro Jordão. Então, irmãos, para resumir a história, para os pentecostais, a Bíblia é uma regra de fé e de prática, mas não a única regra de fé e de prática, não só a Escritura. A IPB, irmãos, como uma igreja reformada, entende que a Bíblia é suficiente. A Bíblia é suficiente. E a IPB, é bom que isso fique
claro. A igreja presbiteriana no Brasil não acredita na possibilidade de novas revelações. A igreja presbiteriana não acredita na contemporaneidade dos dons. A igreja presbiteriana não acredita que é possível ainda existir esse dom de línguas estranhas, novas revelações, profecias de Deus falar através de sonhos. A igreja presbiteriana não acredita nisso. Não estejam enganados aqui na igreja. Há uma palavra do apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 13, que ele vai dizer assim: havendo línguas cessará, havendo profecias cessarão. Ou seja, já estava estabelecido na própria palavra de Deus que esses dons cessariam, esses dons espetaculares cessariam. E o apóstolo Paulo vai dizer: então, quando vier o que é perfeito, você não vai precisar mais desses modelos de Deus se revelar ao seu povo. E o que é perfeito no contexto ali da palavra de Deus, a correta interpretação do capítulo 13 de 1 Coríntios, exatamente a Bíblia fechada, o cânon do Velho Testamento e do Novo Testamento fechado, de forma que nós não precisamos mais de nenhum outro tipo de revelação, a não ser aquele que está já estabelecido na palavra de Deus. Nós não precisamos de mais nenhum tipo de revelação extra-bíblica. Nós acreditamos que hoje Deus só fala ao seu povo através das Escrituras Sagradas. De forma, irmãos, que se alguém chegar para você e disser assim: tive um sonho, Deus me disse algo para você, ou então eu tive uma revelação e Deus está mandando me dizer isso ou aquilo, ou então eu fui tomado pelo Espírito Santo e falando em línguas, eu interpretei e Deus me disse que era para dizer isso para você. Se alguém for dizer isso para mim, eu vou dizer o seguinte: é educadamente. Vou dizer: querido ou querida, isso é invenção da sua mente. Você comeu uma feijoada e foi dormir e sonhou, alguma coisa do tipo. Pode ser qualquer coisa. Eu posso até acreditar, até que um demônio me disse isso. Eu só não acredito que foi Deus. Porque tudo que Deus quer dizer para a sua igreja está nas Escrituras Sagradas. Que passar disso, o que é que se diz? Vem do maligno, seja anátema, vem do maligno. Palmer Robertson, no seu livro, esqueci o nome do livro agora, até aqui para vender o livro, Palavra Final, Palmer Robertson, está aqui esse livro, tem alguns exemplares aí para vender. Ele faz a seguinte afirmação sobre essa questão de novas revelações. Ele diz assim: o término da atividade revelacional concretizado por Deus não deve ser lamentado como se fosse algo como o expirar de um amigo predileto. Ao contrário, deve ser visto como uma caixa repleta de joias que expõe à vista o inestimável tesouro existente em seu interior. Por mais decorada e bela que seja a caixa, a substância propriamente dita tem de ser encontrada na plena revelação do próprio tesouro que jaz no interior da caixa. É como se ele dissesse assim: os dons espetaculares, eles foram importantes para a igreja quando não havia a Bíblia, mas agora há a Bíblia, e isso é um tesouro muito maior, e nós não devemos querer buscar novas revelações. A Confissão de Fé de Westminster, que é a interpretação oficial da nossa igreja sobre todos os assuntos, ela trata também sobre essa questão da cessação dos chamados dons espetaculares, e faz a seguinte afirmação: todo conselho de Deus
concernente às coisas necessárias para a glória dele e para a salvação, fé e vida do homem, ou é expressamente declarado na Escritura, ou pode ser lógica e claramente deduzida dela. A Escritura nada se acrescentará em tempo algum, nem por novas revelações do Espírito, nem por tradições dos homens. Reconhecemos, entretanto, ser necessária a íntima iluminação do Espírito Santo de Deus para a salvadora compreensão das coisas reveladas na palavra, e que há algumas circunstâncias quanto ao culto de Deus e ao governo da igreja comum às ações das sociedades humanas, as quais têm que ser ordenadas pela luz da natureza e pela prudência cristã, segundo as regras gerais da palavra de Deus, que devem ser sempre observadas, tendo cessado todas as outras formas de Deus se revelar ao seu povo. Então entendam, irmãos, a igreja presbiteriana acredita, com base na sua interpretação oficial, que novas revelações não existem mais, cessaram. Línguas estranhas não existem mais, cessaram. Novas profecias não existem mais, cessaram. E esse foi o grande embate entre o sola escritura, a doutrina do sola escritura e o pentecostalismo do século XIX, do século XX. Até hoje, isso trouxe consequências e volta e meia a gente precisa estar falando sobre esse assunto na igreja. Okay? Por fim, o último embate entre o sola escritura e a igreja dos nossos dias. Sola escritura e a igreja dos nossos dias. Basta dizer, irmãos, que a igreja dos nossos dias tem esquecido de perguntar o que a Bíblia ensina sobre isso ou sobre aquilo. O que a igreja ensina sobre determinadas práticas. Então, a igreja dos nossos dias começa a fazer coisas, isso já é um sinal de desvio, começa a fazer coisas, a incluir algumas práticas sem perguntar qual é o ensinamento da Bíblia sobre essa questão. De forma que você começa a perceber a igreja fazendo várias coisas sem essa preocupação de perguntar qual é o ensinamento da Bíblia sobre isso. Eu tenho falado algumas vezes aqui na igreja, e eu vou só citar isso a título de exemplo. Graças a Deus a nossa igreja parece que entendeu e tem mudado a sua maneira de ver essa questão, não é? Mas, por exemplo, qual é a forma bíblica de se arrecadar? Uma coisa bem simples. Qual é a forma bíblica de se arrecadar verbas para a igreja, para a manutenção da igreja? Qual é o ensinamento da Bíblia sobre essa questão? Você não vê na Bíblia alguma orientação assim: irmãos, vocês precisam vender cocada para arrecadar dinheiro, para ajudar a igreja poder fazer alguma coisa. Irmãos, vocês precisam vender roupa velha para arrecadar dinheiro para a igreja poder se movimentar, fazer alguma coisa. Os famosos baratilhos, né? Mas espera lá, qual é o ensinamento das Escrituras Sagradas sobre esse assunto, sobre arrecadar dinheiro para a igreja? Quando a gente olha para as Sagradas Escrituras, você vai ver apenas duas formas que a Bíblia ensina sobre arrecadar dinheiro para a igreja. Quais são essas duas formas? Dízimos e ofertas. É claro, irmãos, que muita gente faz isso com muito boa vontade. Faz isso com muito boa vontade, e é de fato para ajudar a igreja. Não é com uma intenção má no coração. Não é com a intenção má no coração. Mas está errado.
A liderança da igreja deve corajosamente dizer: meu irmão, não pode fazer isso aqui na igreja. Pode espernear, pode chorar, pode sair da igreja. Tem problema. E algumas pessoas têm saído por conta disso, por conta da radicalidade da liderança da igreja. Pode espernear, mas não pode fazer isso. E por que não pode? Porque não é bíblico. Porque não existe orientação na palavra de Deus para arrecadar dinheiro para a igreja, para a manutenção de alguma atividade da igreja, vendendo roupa velha, tapioca e cocada. A forma bíblica de se arrecadar fundos para a manutenção do reino de Deus aqui na terra é dízimos e ofertas. Ah, mas assim não dá para fazer isso, ou não dá para fazer aquilo. Não faz. Sabe qual é o nosso problema, irmãos? A gente não leva a sério os ensinamentos da palavra de Deus. E aqui a gente lembra do que aconteceu com o rei Saul. Saul, ele vai guerrear contra os amalequitas e contra alguns outros povos, e Deus dá uma regra muito clara para ele. Deus diz a ele: mate tudo, mate todos os animais, mate os homens, mate as mulheres. O texto é absolutamente chocante, porque o texto diz: mate inclusive as criancinhas de peito. E Saul: pois não, Senhor. E Saul vai lá, e Saul mata todo mundo. Mas Saul olha o rebanho bonito, rebanho gordo, e Saul pensa, veja o pensamento de Saul: eu vou reservar alguns desses rebanhos aqui para adorar ao Senhor, para sacrificar ao Senhor, meu Deus. E aí ele não obedece a Deus, e aí ele leva aquele rebanho para sacrificar a Deus. E aí quando o profeta Samuel vem conversar com Saul, Samuel já escuta o que lá no texto diz: um alarido de rebanho, barulho de rebanho. E Samuel já fica preocupado: que rebanho é esse? Mas Deus não mandou, a regra clara de Deus não foi para matar tudo. Como é que eu estou ouvindo barulho de rebanho? E ele chega para Saul e diz: Saul, o que foi que aconteceu? Deus mandou você matar tudo? E veja a resposta de Saul. Saul diz: ah, Samuel, eu fiz tudo quanto Deus mandou, mas tem um rebanho lá tão bonito que eu pensei, eu vou trazer para adorar a Deus. E a resposta de Samuel foi: Deus não tem prazer em holocausto, como tem prazer em que a sua palavra seja obedecida. Deus tem prazer em que a sua palavra seja obedecida, e não em holocaustos feitos de forma como ele não pediu. Muitas vezes nós agimos assim, até com boa vontade: não, é isso aqui é para o Senhor. O Senhor não me pediu isso, meu irmão. Esse dinheiro aqui eu vou fazer, veja o coração bondoso da irmã, eu vou fazer cocada para vender, para arrecadar dinheiro para a obra do meu Senhor. Deus não pediu para você vender cocada. Deus não pediu para você fazer cocada, passar a tarde todo dia fazendo cocada para vender, para ajudar a igreja. Está agindo igual a Saul. E tudo isso, irmãos, porque a igreja tem esquecido de perguntar qual é o ensinamento bíblico sobre este ou sobre aquele assunto. Só a Escritura. Todas as nossas práticas devem ser reguladas pelo crivo da palavra de Deus. E é por isso que tem muitos irmãozinhos: a minha vida é um ministério de dança para adorar o Senhor. Quando Deus pedir para você dançar no culto para adorar? Quando? Ah, mas no Salmo 150 diz adorar o Senhor com bufes e danças. Não era no culto. Quando você vai olhar o culto no Velho Testamento, era um ambiente absolutamente solene. O povo dançava e vinha
vinha se divertindo, quando vinha especialmente de uma batalha, dançando, cantando, pulando alegremente, mas na hora do culto era solenidade, sem brincadeiras. A igreja, irmãos, precisa perguntar qual é o princípio bíblico para fazer isto ou aquilo. E é precisamente isso, irmãos, que ensina o princípio de sola escrituras. A igreja dos nossos dias tem esquecido de perguntar qual é o ensinamento bíblico sobre este assunto. E portanto, eu devo ou eu não devo fazer? Eu devo ter essa prática ou eu não devo ter essa prática? Eu tenho dito aos adolescentes, a nossa UPA, eu tenho dito para eles que eles devem sonhar toda noite com Lutero. Lutero gritando bem alto no ouvido deles: sola escritura, sola escritura, sola escritura. Teve gente que já teve pesadelo aqui com Lutero gritando no ouvido deles. O que é que eu estou querendo dizer para eles? Qualquer coisa que vocês forem fazer, vocês devem se perguntar qual é o ensinamento da Bíblia sobre isso. Qual é o ensinamento da Bíblia sobre isso? A igreja precisa voltar, irmãos, a ter a Bíblia como a sua autoridade única e suficiente. A única regra de fé e prática da igreja deve ser as Escrituras Sagradas. Agora, é importante que se diga, a Escritura Sagrada, ela deve ser corretamente interpretada. Não é a Escritura Sagrada a partir do seu ponto de vista, a partir de sua interpretação. A igreja tem uma interpretação oficial das Escrituras Sagradas sobre diversos assuntos. E essa interpretação deve prevalecer. É o que está contido nos catecismos e na confissão de fé de Westminster. Que Deus, irmãos, nos ajude a empenharmos esse perdão real da doutrina do sola escritura. Essa doutrina, sola escritura, ela dirá se a igreja continuará de pé ou se a igreja cairá. Se a igreja continuará fiel às Escrituras Sagradas e, portanto, ao Senhor, ou se a igreja se desviará. Essa doutrina sola escritura. Quanto mais apegado a essa doutrina, mais fiel às Escrituras Sagradas e mais fiel, portanto, ao Senhor, a igreja será. Deus nos ajude a isso, irmãos. Que a liderança desta igreja seja como tem sido, corajosa, para inclusive contrariar alguns que, por vezes, com muita boa vontade, quer propor algumas coisas para melhorar a igreja, ou até mesmo para trazer algum tipo de inovação para a igreja. Sempre é com boa vontade, mas a liderança da igreja precisa estar atenta a isso e ser corajosa para dizer não, porque isso fere ao princípio de sola escritura, não emana das Escrituras Sagradas. Que Deus então conduza a liderança da sua igreja a isso. Amém.